Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa terceira aula de números complexos. Na aula passada a gente falou de algumas operações, depois da multiplicação e da divisão de números complexos, e também a gente falou da definição de módulo e conjugado de número complexo. Lembrando, dado número complexo, na sua forma algébrica, né, ele é escrito da forma A mais BI, né, tem a parte real e a parte imaginária. Lembra, o conjugado, o que era o conjugado de um número complexo? Era quando a gente fazia o quê? Inverte o sinal da parte imaginária. Então, se era A mais BI, ficava A menos BI. E o módulo de um número complexo era o quê? Era a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Ou seja, quando a gente colocava no plano complexo, era exatamente a distância da origem do plano até o número complexo Z, né? Que formava aquela hipotenusa daquele triângulo retângulo. Certo? Agora a gente vai fazer alguns exemplos não, vamos colocar algumas propriedades envolvendo o conjugado, e depois vamos falar sobre módulo, e depois vamos fazer alguns exercícios envolvendo números complexos para a gente dando uma treinada. Beleza, a primeira propriedade ele fala o seguinte, que o conjugado do produto é o produto dos conjugados. Então, ó, o conjugado de um produto é o produto dos conjugados. O conjugado da soma é a soma dos conjugados. Para a divisão também, o quociente do conjugado é o quociente entre os conjugados. E se Z fosse um número real, então o conjugado dele é o próprio Z. Por quê, pessoal? Se Z isso aqui é bem simples, esse daqui, né? Se Z é um número real, a parte imaginária dele é zero. Então, quando você inverte o sinal da parte imaginária, continua sendo zero. Então, o conjugado de um número real é o próprio número. E aqui também eu até já comentei disso, o conjugado do conjugado é o próprio elemento, né? Por quê? Porque você vai inverter duas vezes o sinal da parte imaginária. Então, se ele era negativo, ele fica positivo, na hora que você inverte de novo, fica negativo. E se ele era positivo, na hora que você toma o conjugado, fica negativo a parte imaginária, na hora que você toma o conjugado novamente, ele volta a positivo, certo? Vamos fazer a primeira propriedade. Estou fazendo várias demonstrações dessas para a gente ir acostumando, certo? Então, vamos lá. Primeiro, ele fala para qualquer Z e W, tá? Complexo. Então você tem que tomar qualquer um, não pode escolher um específico e mostrar. Então vamos pegar um Z da forma A mais BI e W da forma C mais DI, tá? Onde esse A, B, C e D são números reais. Então vamos lá, o que é o conjugado do produto? Então ó, é o conjugado de A mais BI vezes C mais DI. Usando a definição de produto de números complexos, como que era? Era A vezes C menos B vezes D mais AD mais BCI. Era só fazer aquela distributiva. Aí você separa a parte real e a parte imaginária. Bom, o conjugado então desse número complexo, onde aqui é a parte real e a parte imaginária, o que é o conjugado? É você trocar o sinal da parte imaginária. Então fica AC menos BD menos AD mais BCI. Observe que esse menos, ele está tanto para o AD como para o BC, porque ele está fora do parênteses. Então aqui fica AC menos BD menos ADI menos BCI. Agora faz o seguinte, coloca o A em evidência aqui. Se você colocar o A em evidência, o A está multiplicando quem? O C. Então aparece aqui. E o A também multiplica quem? O menos BI. Coloquei aqui. Agora coloca o menos BI em evidência. Menos BI em evidência. Menos BI multiplica quem? O C. E ele multiplica o menos DI também. Agora olha só, esses dois caras aqui são comuns. Então eu posso colocar ele em evidência. E esse cara está multiplicando aqui o A menos BI. Então fica isso vezes isso. A menos BI, quem que é? É o conjugado de Z. Olha o Z, quem que é? A menos. E C menos BI é o conjugado de W, que está aqui. Certo? Então está aprovado esse primeiro. Agora, o conjugado da soma e a soma dos conjugados. Vamos lá. Então o conjugado da soma vai ser então o conjugado de A mais BI mais C mais DI. Como que era a soma de números complexos? Soma parte real com parte real, mais parte imaginária com parte imaginária. E agora você toma o conjugado desse número. O que é então? A mais C menos B mais DI. A mais C permanece, o menos aqui multiplica o B e multiplica o D, então fica menos BI menos DI. Agora você separa A menos BI de um lado e se coloca do outro C menos DI. A menos DI, A menos BI, que é o módulo de Z. E C menos DI, o módulo de W. Tá? Bem simples.
E fica como atividade vocês fazerem essa letra C aqui, ó. Vou deixar como exercícios para vocês verificarem. Vão fazendo essas coisas que eu vou pedindo, tá, pessoal? Para vocês irem treinando e acostumando com essas demonstrações matemáticas. A D e a C eu praticamente já falei, né? Mas aí vocês só verificam. Mas aqui essas duas é bem simples, né? Uma, porque se ele é um número real, ele não tem parte imaginária, então não tem problema trocar o sinal. E aqui o conjugado do conjugado também é simples, ver que é o próprio número. Agora vamos ver propriedades envolvendo o módulo de um número complexo. Por exemplo, módulo de Z, ele é sempre maior ou igual que zero, e módulo de Z vai ser igual a zero se e somente se o Z for igual ao número complexo zero. A outra propriedade. A parte real do número complexo é sempre menor do que o módulo de Z, e a parte imaginária do número complexo também é sempre menor que a parte que o módulo de Z. O módulo de Z é igual ao módulo do seu conjugado. O módulo do produto é o produto dos módulos. Se W é diferente de zero, então o módulo do quociente é o quociente dos módulos. E essa propriedade aqui, que ela é chamada de desigualdade triangular, observa que não vale a igualdade, né? Vale, mas ela é menor ou igual. Nem sempre ela vai ser igual. O módulo de Z mais W não é igual ao módulo de Z mais o módulo de W. Ele é menor e igual ao módulo de Z mais o módulo de W. Isso aí é chamada de desigualdade triangular. Provavelmente vocês devem ter visto essa desigualdade em cálculo 1 quando vocês estudaram a parte de função modular, tá? Para números reais. É mais ou menos essa mesma ideia. Então vamos provar o item A. Seja Z um número complexo da forma A mais B, onde A e B são números reais, né? E vamos mostrar que o módulo de Z é sempre maior que zero. Tá. Note que esse A e B são números reais. Sempre que eu fizer A ao quadrado e B ao quadrado, esse número sempre vai ser maior ou igual que zero, e B ao quadrado também sempre vai ser maior ou igual que zero. Sempre quando você leva um número real ao quadrado, ele é maior ou igual que zero, maior ou igual que zero. Se esse cara é maior ou igual que zero e esse cara é maior ou igual que zero, se eu somar eles continuam sendo maior ou igual que zero. Se eu tenho um número positivo, número maior ou igual que zero, a raiz quadrada dele também continua sendo um número maior ou igual que zero. Mas quem que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado? Exatamente o módulo de Z. Ou seja, o módulo de Z é maior ou igual que zero. Agora, olha só. Se o módulo de Z é igual a zero, quem que é o módulo de Z? Módulo de Z. A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Se o módulo de Z é igual a zero, significa o quê? Que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a zero. Certo? Como esse termo é sempre maior ou igual que zero, e esse termo é maior ou igual que zero, e a soma deles é igual a zero, significa que esse tem que ser igual a zero e esse também tem que ser igual a zero. Ou seja, A ao quadrado igual a B ao quadrado igual a zero. Só que se A ao quadrado é igual a zero e B ao quadrado é igual a zero, significa que A e B são iguais a zero. Ou seja, se A e B são iguais a zero, o Z vai ser zero também. Certo? Agora, outra propriedade. A parte real de Z é menor que o módulo de Z e a parte imaginária de Z também é menor que o módulo de Z. Vamos lá. Para qualquer número real A e B que você tem, por propriedades de módulo de números reais que vocês viram em cálculo 1, A é sempre menor ou igual que o módulo de A. E B é sempre menor ou igual que o módulo de B. Isso é claro. Agora, por outro lado, note o seguinte. A ao quadrado é menor ou igual que A ao quadrado mais B ao quadrado. Porque B ao quadrado é um número positivo e B ao quadrado é um número positivo. E B ao quadrado também é menor ou igual que A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Se esse cara é menor do que esse cara e esse é menor do que esse, como a função raiz quadrada é uma função crescente, então você tem que a raiz quadrada de A ao quadrado é menor que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E por aqui a raiz quadrada de B ao quadrado é menor ou igual que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas quem que é a raiz quadrada de A ao quadrado? Exatamente, também voltando para cálculo 1, é o módulo de A. E quem que é a raiz quadrada de B ao quadrado? O módulo de B. E quem que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado? É o módulo de Z, né? Porque Z é A mais BI. Então, o módulo de A menor que
módulo de Z e módulo de B menor que módulo de Z. Então, se a gente juntar essa parte aqui e essa parte aqui, ó, A menor que módulo de A, e o módulo de A menor que módulo de Z, então você tem que A é menor que módulo de Z. B menor ou igual que módulo de B, e o B e o módulo de B menor que o módulo de Z, então B menor que o módulo de Z. Mas quem que é A? É a parte real de Z. E quem que é B? A parte imaginária de Z. Ou seja, a parte real de Z é menor do que o módulo, menor ou igual que o módulo de Z, e a parte imaginária de Z é menor ou igual que o módulo de Z. A outra propriedade, módulo de Z é igual ao módulo do seu conjugado. Ora, se Z é igual a mais BI, o seu conjugado vai ser quem? A menos BI. Logo, o módulo do conjugado, o que é o módulo? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Só que na casa do módulo, a parte imaginária é menos B. Então, fica raiz quadrada de A ao quadrado, mais menos B ao quadrado. Observa, pessoal, que o menos B está ao quadrado, não é somente o B ao quadrado. Porque a parte imaginária vale menos B, então é menos B ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado, e menos B ao quadrado é B ao quadrado. Então, o que é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado? É exatamente o módulo de C. Então, o módulo do conjugado é o módulo C. Agora, os outros três itens D, E e F, eu deixo para vocês como tarefa. Lembrando, vamos sempre fazendo esses exercícios aqui, correto? Bom, pessoal, então vamos agora vamos ver agora alguns exercícios para ir treinando os nossos conceitos que a gente adquiriu até agora sobre números complexos. Bom, o primeiro exercício fala o seguinte: determine A pertencente aos reais de forma que esse número complexo Z, A mais I sobre 1 mais I, seja real. Então, observe o seguinte: esse número complexo Z, ele é A mais I dividido por 1 mais AI. Tá? Ele quer que esse número complexo seja real. Primeira coisa, quando que um número complexo ele é real? Quando que é? Quando a parte imaginária dele é zero. Beleza, então a parte imaginária desse número complexo tem que ser zero. Bom, mas esse número aqui, esse número Z aqui, eu consigo escrever, saber quem que é a parte real e quem que é a parte imaginária? Desse jeito não, vocês lembram? Olha o denominador, eu não posso separar. Então o que eu vou ter que fazer? Usar aquela regra lá do quociente, que é o quê? Multiplicar pelo conjugado do denominador embaixo e em cima, para a gente conseguir escrever dessa forma o Z. Porque se a gente saber quem que é a parte real e a parte imaginária, se eu quero que esse número aqui seja real, significa que essa parte imaginária aqui tem que valer quanto? Zero. Essa parte imaginária tem que valer zero. Bom, então vamos lá. O número Z é quem? A mais I dividido por 1 mais AI. Então, A mais I, 1 mais AI, o que eu faço? Multiplico pelo conjugado aqui em cima e pelo conjugado aqui embaixo desse cara aqui de baixo, que é 1 menos AI, né? Conjugado. Então, fazendo a distributiva, A vezes 1A, A vezes menos AI, menos A ao quadrado I vezes 1, I vezes menos AI, dá menos AI ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então fica A. Então aqui, pessoal, presta atenção, aqui fica menos AI ao quadrado. Só que o I ao quadrado é menos 1, então fica menos A vezes menos 1, que é A. Então muitas vezes eu já vou usar o I ao quadrado menos 1 e já coloco direto, tá? Agora fazendo aqui embaixo. 1 vezes 1, 1 vezes menos AI vezes 1 mais AI, e AI vezes menos AI dá menos A ao quadrado e I ao quadrado. Lembrando, I ao quadrado é menos 1, então aqui fica mais A ao quadrado. Agora, reorganizando aqui, ó, A com A, 2A. E a parte imaginária, quem que é? Menos A ao quadrado vezes I e 1 vezes I. Então eu separei aqui a parte real e a parte imaginária. 1 menos AI cancela com mais AI, fica 1 mais A ao quadrado. Agora sim, pessoal, ó, eu separo a parte real, que é 2A sobre 1 mais A ao quadrado, e a parte imaginária, que é 1 menos A ao quadrado sobre 1 mais A ao quadrado vezes I. Então, ó, separei a parte real e a parte imaginária. Lembrando, se eu quero que esse número seja real, a parte imaginária tem que ser quanto? Zero. Ou seja, isso daqui tem que valer zero. Então, ó, logo, Z pertence aos reais, C e somente C a parte imaginária de Z é zero.
Então, 1 menos a ao quadrado sobre 1 mais a ao quadrado tem que ser igual a zero. Se esse numerador aqui, ele é sempre, o denominador, perdão, ele é sempre positivo, porque o a vai ser sempre um número maior ou igual que zero, você tem 1, então isso aqui você não vai ter que mexer. Então, o que tem que acontecer? O numerador tem que ser zero. Então, isso aqui é igual a zero, se somente ser 1 menos a ao quadrado é zero. Passando 1 para lá, vai ficar a ao quadrado igual a 1, ou seja, o a igual a mais ou menos 1. Então, para que esse número aqui real, para que esse número aqui complexo seja real, o a tem que valer quanto? Mais ou menos 1. Agora, olha esse outro aqui, bem parecido com esse exercício 1. A única diferença é o seguinte, ó, determine B agora, de modo que esse número seja um imaginário puro. Lembra? Para ser imaginário puro, o que tem que acontecer? A parte real tem que ser zero. Agora você tem um número complexo Z da forma A mais BI. Se ele tem imaginário puro, essa parte aqui tem que ser zero. Novamente, o meu Z está escrito da forma 2 menos BI e 1 mais 2BI. Eu não consigo separar quem que é a parte real e quem que é a parte imaginária. Qual que é a nossa tática? Multiplicar pelo conjugado do denominador embaixo e em cima. Então, ó, 2 menos BI e 1 mais 2BI. Então fica 2 menos BI, 1 mais 2BI, vezes o conjugado do denominador, que é 1 menos 2BI e 1 menos 2BI. Aqui, pessoal, só fazer as contas, multiplicar, que está tudo bem detalhado, fazer a distributiva, eu vou chegar nesse cara aqui, ó. Agora sim, eu consigo saber quem que é a parte real de Z, que é essa primeira, e quem que é a parte imaginária de Z. Se eu quero que ele seja um número imaginário puro, essa parte real tem que ser quanto? Zero. Então, ó, para ele ser imaginário puro, então 2 menos 2b ao quadrado sobre 1 mais 4b ao quadrado tem que ser igual a zero. Igual no item anterior, o denominador é sempre positivo, nesse caso. Então, 2 menos 2b ao quadrado tem que ser igual a zero. Ou seja, 2b ao quadrado igual a 2. b ao quadrado igual a 1, b igual a mais ou menos 1. Certo? Então aqui está resolvido também. Vamos lá fazer mais um exemplo, então, mais um exercício. O exercício fala o seguinte: seja Z um número complexo, de modo que Z mais o seu inverso é igual a 1. Ele pede para calcular o módulo do Z. Ele fala o seguinte: esse Z é um número complexo, onde o número Z mais o seu inverso, a soma dele é igual a 1. E ele pede para calcular o módulo de Z. Bom, o módulo de Z a gente sabe que é quem? A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Desde que Z fosse da forma A mais BI. Bom, eu não tenho aqui. A única coisa que eu tenho é que Z mais o seu inverso é igual a 1. Bom, então vamos tentar descobrir quem que é esse nosso Z, né? Porque tem, por enquanto eu não sei. Então vamos lá, Z mais 1 sobre Z é igual a 1. Como que eu faço isso? Observa, eu vou ter que achar o MDC aqui. Entre Z1 e Z. Como eu não basta multiplicar aqui, o máximo divisor comum aqui é Z. Z dividido por 1, Z vezes Z, Z ao quadrado. Z dividido por Z, 1 vezes 1, 1. Z dividido por 1, Z vezes 1, Z. Que vai cancelar. Então Z ao quadrado mais 1 igual a Z. Passando esse Z para cá, fica Z ao quadrado menos Z mais 1 igual a 0. Se você observar isso daqui, isso aí é uma equação do quê? Do segundo grau. O que a gente tem que fazer? Achar as nossas raízes. Bom, a raiz como que é? Como dizer? É menos B, então, mais 1, mais ou menos. Raiz de delta dividido por 2 vezes A. O A é 1, 2. Delta é quem? B ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes A vezes C, dá menos 4, que é menos 3. Então, delta é menos 3. Então, fica 1 mais ou menos raiz de menos 3 sobre 2. Aí aqui, pessoal, vocês iriam falar o seguinte: ah, não tem raiz de número negativo. Sim, se fosse nos números reais. Mas por o nosso conjunto agora, a gente está trabalhando nos números complexos. Lembra que o I é raiz de menos 1. Aqui não deu raiz de menos 3, então você pode escrever isso aqui como sendo 3 vezes menos 1. Então, raiz de menos 3 você pode escrever como sendo raiz de 3 vezes menos 1. Separando aqui fica
raiz de 3 vezes raiz de menos 1. O menos 1, raiz de menos 1 não é o i, então aqui fica como? Raiz de 3 vezes i. Então, raiz de menos 3 vai ser quem? Raiz de 3 vezes i, que é o nosso número imaginário. Então, aqui nesse caso pode ser feito, porque a gente está no conjunto dos complexos, tá? Se aqui não tivesse colocado os complexos, não teria raiz. Então, aqui vai ser a raiz meio mais raiz de 3 sobre 2i, ou meio menos raiz de 3 sobre 2i. Então, aqui, pessoal, se vocês observarem, tanto essa raiz z, vou chamar de z1, e essa raiz z2, o que acontece? Uma é conjugada da outra, não é? Uma não é conjugada da outra, né? Porque eu só troquei o sinal da parte imaginária. E eu não estou pedindo para você calcular o módulo do número complexo. Então, o z meu, ele é quem? Meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2i. Só estou pedindo para calcular o módulo de z, e a gente, pelas propriedades, a gente sabe que o módulo de um conjugado é igual ao próprio módulo, tanto faz eu calcular qualquer uma dessas raízes. Então, vamos lá, módulo de z, o que é? Raiz quadrada da parte real ao quadrada, mais a parte imaginária ao quadrado. A parte imaginária é raiz de 3 sobre 2, ou menos raiz de 3 sobre 2. Meio ao quadrado é 1/4. Se eu pegar esse outro lado ao quadrado, vai dar 3/4. Raiz quadrada de 1/4 mais 3/4 é raiz quadrada de 4 sobre 4. 4 sobre 4 é 1, raiz de 1 é 1. Então, nosso módulo de z vale 1. Agora, esse outro exercício. Ó. Resolva essa equação. 2 vezes z menos o conjugado de c é igual a 1 mais 6i. Se ele está pedindo para resolver a equação, ele está querendo descobrir quem que é o valor do nosso número complexo. Aqui a gente tem uma igualdade de número complexo. Seja z da forma a mais bi, tá? Então, o conjugado é a menos bi. Então, 2 vezes z menos o conjugado de z igual a 1 mais 6i. 6 somente ser 2 vezes a mais bi menos o conjugado que é a menos bi é igual a 1 mais 6i. Fazendo a distributiva aqui fica 2a mais 2bi menos a, menos com esse menos, mais bi, igual a 1 mais 6i. Aqui, pessoal, vocês separam parte real da parte real e parte imaginária da parte imaginária. Parte real da parte real, 2a menos a. Parte imaginária, 2bi com mais bi, 3bi. Ou, aqui. Agora, observa isso aqui, ó. A mais 3bi igual a 1 mais 6i. Isso é uma igualdade do quê? De números complexos. Quando você tem uma igualdade de números complexos, o que é? Parte real igual a parte real e parte imaginária igual a parte imaginária. Quem que é a parte real aqui? A. E a parte real aqui? 1. Então, A igual a 1. Parte imaginária aqui. Lembra, a parte imaginária é o número que multiplica o i. Então, aqui é 3b. E aqui quem que é? 6. Então, 3b igual a 6. Se 3b igual a 6, b igual a 2. Então, a igual a 1, b igual a 2. Ou seja, nosso número complexo z, quem que é? 1 mais 2i. Certo? Então, agora, para finalizar, determine o lugar geométrico dos pontos, dos planos, que satisfazem as seguintes equações. Então, vamos lá. Então, você quer encontrar aqui no plano complexo os pontos que satisfazem essa equação. A primeira fala o seguinte, que a parte real do número complexo é igual a 2. Ou seja, a parte real do número complexo é igual a 2. Vamos sempre considerar z igual a mais bi, tá? 6 somente ser o a igual a 2. Então, o que ele quer? Que você identifique aqui no plano todos os pontos onde a parte real é 2. Lembrando, aqui é o eixo real e aqui é o eixo imaginário. Se ele quer que a parte real seja igual a 2, o 2 está aqui. Então, vai ser o quê? Uma reta passando pelo 2. Então, vai ser todos esses pontos que estão aqui em cima dessa reta. Por quê? Todos os pontos que estão em cima dessa reta, a parte real vale 2. Porém, a parte imaginária, são todos os pontos que são da forma assim, 2 mais alguma coisa aqui, vamos chamar 2b. Esse b é qualquer número real. Agora, olha isso aqui. Parte real de z igual a parte imaginária de z. Isso acontece sem somente ser o a for igual a b, ou seja, a parte real tem que ser igual à parte imaginária. Por exemplo, se a parte real vale 1, a parte imaginária tem que valer 1.
Se a parte imaginária real vale 2, a parte imaginária 2. Ou seja, se a parte real vale menos 1, a parte imaginária também vale menos 1. Ou seja, quem são esses pontos? Se a parte real vale 0, a parte imaginária é 0. É exatamente quem? A reta passando pela origem, essa diagonal aqui, passando pela a origem do nosso plano cartesiano. Todos os pontos que estão nessa reta aqui, nessa diagonal, são os pontos onde A é igual a B. Olha essa aqui. Raiz de Z, o módulo de Z é igual a 1. Ou seja, o que isso significa? Que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Que isso significa que A ao quadrado mais B ao quadrado vale 1. Por exemplo, onde estão os pontos do plano onde A ao quadrado mais B ao quadrado é 1? Por exemplo, se o A vale 1, o B tem que ser 0. Se o B vale 1, o A tem que ser 0, tem que estar aqui em cima. Se o A vale menos 1, que vai dar 1, o B tem que ser 0. E se o A vale 0 e o B vale menos 1, está aqui. Será que tem mais pontos? Tem, pessoal. Porque lembra, módulo de Z é exatamente o que? A distância que mede aonde? Da origem até o quem? Até meu vetor Z. De modo que essa distância sempre é 1. O que isso daqui acontece? É exatamente quem? A circunferência. É a circunferência de centro 0 e raio 1. É exatamente essa circunferência. Porque todos os pontos que estão aqui, ó, todos os pontos que você pegar aqui, todos os pontos, a distância dele para a origem é sempre 1. Porque o módulo é 1. Tá? Se aqui fosse 4, seriam os pontos que A ao quadrado mais B ao quadrado fosse igual a quanto? A 2, certo? Então aí a distância seria 2. Se aqui fosse, por exemplo, 9, aí seria 3. Então seria fazendo isso. Agora vai nesse daqui. Ele quer saber quais são os pontos do plano cuja parte imaginária está entre 1 e 4. Observe o seguinte. Se a parte imaginária está entre 1 e 4, significa que meu B tem que estar entre 1 e 4. Se fosse só igual a 1, se aqui fosse 1, ele estaria aqui, né? Ó. Se fosse 4, estaria aqui. Mas ele quer os pontos que estão entre 1 e 4. Ou seja, que a parte imaginária vale entre 1 e 4. E a parte real? Qualquer um, então é toda reta. Então vai ser exatamente quem? Essa faixa aqui, ó. Todos os pontos que estão nessa faixa. E como exercício eu deixo para vocês verificarem essa daqui. Prestem atenção, procurem equações da circunferência. Vai ser parecido com essa aqui. A única coisa é que vai ter um certo deslocamento, tá? Então isso aqui fica como exercício para vocês verificarem. E atividade como de costume. Na aula passada eu deixei do exercício até o 6º, né? Agora dá para vocês fazerem o 7, o 8 e o 9, certo? Do nosso capítulo 3. Até o 9 já dá para vocês fazerem, certo, pessoal? Até mais e boa semana para todos.